Bom dia, irmãos e amigos. Gostaríamos de anunciar para vocês todas as atividades que a igreja está desenvolvendo por intermédio das redes sociais nesse momento em que estamos vivendo em isolamento social. Aos domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a classe da Escola Bíblica Dominical com as lições sendo lecionadas pelo diácono Aderson Silva e Costa. Às 9h45, nós temos a oportunidade de, em conjunto, estarmos aqui para louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos os ensinamentos da sua palavra. Convide amigos e conhecidos para que também louvem a Deus juntamente conosco. Às 11 horas, através das salas de reuniões, as classes da Escola Bíblica de Crianças, Juniores e Adolescentes também se reúnem. Você pode se inscrever através das redes sociais da igreja para que possa participar dessas classes. Nas terças-feiras, às 15h30, é publicado no YouTube uma devocional da Mulher Cristã em Missão. E quarta-feira, à noite, às 19h30, também é disponibilizado a devocional por intermédio do pastor Norton Hiker Lages. Participe dessas atividades. E no sábado, não esqueça, às 20 horas, tem a live da Unijovem, em que você pode participar ao vivo ali com a liderança da juventude da nossa igreja. Aproveite essas oportunidades, elas vão ajudar você nesse tempo de isolamento social. Irmãos, nós estamos informando agora na tela da sua TV os números das contas bancárias da Primeira Igreja Batista de Manaus. Não podemos nesse momento ter o privilégio de estarmos juntos no templo para levarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas como um momento de adoração. Mas podemos contribuir para a obra do Senhor fazendo um depósito bancário nas contas da igreja. Por isso nós estamos informando o número da agência, a conta bancária, o CNPJ da igreja para que você possa fazer esse depósito. Depois é conveniente que você informe a secretaria da igreja por e-mail quem foi que fez aquele depósito e a destinação daquele valor para que os lançamentos possam ser feitos corretamente. E que Deus abençoe você na sua fidelidade. Gostaríamos de chamar você também para participar do movimento PIB 135. Esse movimento ele foi criado agora durante esses momentos de pandemia para que cada membro possa ligar para 3 pessoas e orar por 5 pessoas. Movimento 135. Participe. Faça com que a sua palavra seja uma palavra de apoio para alguém que está necessitado e que a sua oração também sustente aqueles que estão carentes. Ore pelas nossas autoridades, por aqueles que estão doentes, enfim, por todos aqueles que estão tendo dificuldades neste momento. Por certo, o Senhor vai responder a sua oração e lhe dá alegria de ver que a sua prece foi ouvida pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oremos todos. Pai, neste momento te oramos para agradecer as tuas bênçãos, pela tua misericórdia derramada sobre nós, especialmente nesses dias tão atribulados que estamos passando agora. Obrigado pela tua igreja, Pai, que está agora unida neste momento para agradecer e cultuar o seu nome e de teu Filho Jesus. Continua estando conosco, Pai, no decorrer deste culto. E somos gratos, Pai, porque tu olhas por nós e ouve nossas orações. Continue sendo assim, Pai. Nosso pedido que fazemos em nome do teu Filho Jesus. Gratos por tudo. Amém. Você pode ficar em pé para nós cantarmos melhor? Declara a sua fé. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
sua face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falha, sem crente nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Salmo 34, de 1 a 10. Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Louvado seja Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor.
Pai querido e amado, graças te damos por mais uma semana que se inicia. Louvamos o teu nome pelas maravilhas que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Graças a teu imenso amor é que não somos consumidos. As tuas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Querido Deus, ainda não sabemos quanto tempo teremos que enfrentar esta grande tempestade, mas é no Senhor que depositamos toda a nossa esperança. Capacita-nos para continuarmos levando a tua palavra aos perdidos, através das ferramentas virtuais que temos à nossa disposição. Louvamos o teu nome, porque a tua palavra não volta vazia, ela é viva e eficaz. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que o teu conforto e o teu consolo sejam sobre aqueles irmãos que perderam parentes e amigos durante estes dias. Só o Senhor pode preencher o vazio de seus corações. Que durante esta semana os enfermos experimentem da tua graça e sejam curados. Senhor, dá força, dá ânimo às equipes de saúde que estão empenhadas na luta contra esta pandemia. Dá sabedoria aos nossos governantes na escolha das melhores decisões. Livra-nos do mal. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.
Meditemos sobre o auxílio de Deus para os heróis da fé. Eu quero ler o texto em 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro verso. O texto afirma: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto o caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitado debaixo do arbusto adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou e um grande e forte vento soprava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás ser profeta em teu lugar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós observamos que aqui neste início de capítulo 19 de 1 Reis, nós temos o registro histórico sobre o abatimento de espírito do profeta Elias. Não devemos nos surpreender com essa revelação, porque na carta de Tiago, no capítulo 5, versos 17a, Elias era humano e frágil como nós, e nós devemos entender que esta fragilidade tem a ver com o fato de que Elias tinha os mesmos sentimentos que qualquer ser humano tem. A Bíblia não esconde as dificuldades e limitações dos filhos de Deus. Em 1 Reis nós temos então o relato de grandes sinais do profeta Elias. Por exemplo,
ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Encontramos isso no capítulo 17. Ele confrontou pesadamente os erros do rei Acabe, um rei extremamente idólatra. Ele também enfrentou vitoriosamente os 450 profetas de Baal, profetizando também fome e seca sobre o povo que desobedecia a Deus. Mas Elias, humano como nós, isto é, como já dissemos, sujeito aos nossos mesmos sentimentos, passou por dificuldades muito grandes. Em primeiro lugar, nós observamos no texto sobre estas dificuldades que ele, segundo o verso 3, fugiu quando foi ameaçado de morte por Jezabel, a mulher de Acabe. Ele também, segundo o verso 4, nós aprendemos que ele tinha praticamente pensamentos suicidas. Ele pede a morte de maneira extremamente clara. Ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, e dizia: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. É interessante nós observarmos no verso 5, ele está com uma canseira profunda, e no verso 10 nós aprendemos que ele se sente totalmente rejeitado, inútil na sua obra. Ele estava deprimido e desesperado. Convenhamos, na palavra de Deus nós aprendemos sobre outros servos de Deus que também se sentiram deprimidos em um tempo da sua vida. Eu quero citar 2 destes exemplos. O primeiro deles é o caso de Moisés, que diante de uma grande responsabilidade para liderar o povo de Deus e extremamente cansado, ele pediu ao Senhor também, ele também pediu a morte. As palavras nos versos 14 e 15 de Números, capítulo 11, dizem assim: eu não posso levar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me, se tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixes ver minha desgraça. Não apenas Moisés, o profeta Jeremias, segundo o texto que encontramos em Jeremias, no capítulo 20, versos 14 e verso 18, ele se expressou assim quando deprimido: maldito seja o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Porque saí do ventre materno? Foi só para ver problemas e tristeza, para que os meus dias terminem em vergonha? Vemos assim que crises de desencorajamento e depressão são mais comuns do que muitos imaginam. Grandes líderes do mundo tiveram, e hoje outros líderes passam por depressões. Há relatos de que Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos da América do Norte, e também Menachem Begin, grande líder de Israel, sofreu enormes depressões. Pregadores cristãos, inclusive muito ilustres, como Charles Spurgeon, em intervalos ele sofria depressões, e ele, escrevendo aos seus alunos, ele afirmou: o forte nem sempre está vigoroso, o sábio nem sempre está pronto, o bravo nem sempre está corajoso e o alegre nem sempre está feliz. Ora, o profeta Elias, deprimido, como já afirmamos e a palavra de Deus nos ensina, fugiu para o deserto, e no caminho ele apressou-se em abandonar o seu auxiliar na cidade de Berseba, e a caminho do Monte Horebe, onde ele pretendia se refugiar das ameaças de Jezabel, ele passou 40 dias para andar
apenas 160 quilômetros. O que nós podemos entender é que ele de fato vagava de um lugar para o outro sem direção, remoendo as tristezas e a sua própria depressão. É interessante nós notarmos que no texto sagrado ele diz assim para Deus: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E quando ele chega finalmente ao Monte Horebe, ele entra numa caverna e Deus continuou lidando com o seu profeta, desejando e procurando restaurá-lo daquela grande crise de depressão. É muito interessante que nós observemos que ele entra numa caverna. Esta afirmação é bem expressiva a respeito de alguém que perde completamente a esperança de dias melhores. Mas além de falarmos a respeito do fato de que Elias, servo de Deus, herói da fé, entra em depressão, mais importante ainda, com o uso deste texto, é nós pensarmos sobre alguns detalhes inspiradores sobre a ajuda de Deus para a restauração do seu profeta Elias. Por exemplo, logo de início, no verso 5, nós aprendemos que Deus envia de pronto mensageiros para orientar e ajudar Elias na sua crise. E quando o mensageiro do Senhor chega, ele diz para ele: levanta-te e come. E no verso 7 está escrito: porque a viagem será longa. Nós aprendemos deste fato inicial que Deus não abandona os abatidos. Deus se aproxima dos abatidos para cuidar deles. No passado, Deus já havia suprido a vida de Elias de maneira espetacular, utilizando-se, segundo a história bíblica, de corvos, utilizando-se do ministério da viúva de Sarepta. E agora, neste capítulo 19 de 1 Reis, nós aprendemos que ele continua ajudando por meio de um anjo, isto é, por meio de um mensageiro. Deus continua com o mesmo interesse em ajudarmos também hoje, no tempo de nossas dificuldades. No verso 9 deste texto, e deste texto básico, nós aprendemos que Deus, quando Elias está na caverna, Deus vem e continua ajudando de maneira poderosa Elias. Eu quero relembrar que Deus vem e dialoga com Elias quando ele está na caverna. Repito que esta figura de ter ele entrado na caverna é uma figura muito apropriada para o estado depressivo, pois o sofredor gosta de estar isolado. Podemos dizer, curtindo a sua condição de negatividade e de desprezo por sua vida. E quando Deus vem à caverna para encontrar-se com Elias, ele pergunta: que fazes aqui? Assim abrindo a oportunidade para que o deprimido Elias se expressasse livremente. E Elias faz assim: reclama, racionaliza os seus próprios sofrimentos. Ele está centrado em si mesmo, ele é dramático nestas expressões de reclamação. Ele diz: eu sou zeloso pelo Senhor, mas não tenho sucesso, e agora estou inclusive ameaçado. De fato, Elias está reclamando não ser tratado pelo Senhor como ele gostaria de ser. Também podemos aprender aqui, neste trabalho de Deus para ajudar Elias, nós encontramos que Deus convida Elias para sair da caverna. E mesmo antes de Elias sair da caverna, Deus, segundo o texto, demonstra claramente o seu poder.
Primeiro em um vento impetuoso, verso 11 diz assim, depois num terremoto, depois num fogo. E o texto nos afirma que em nenhuma destas experiências Deus estava. Deus estava numa voz mansa e suave, confortadora, que vem a Elias e pergunta novamente, que fazes aqui? E novamente Deus ouve o seu profeta. E o profeta continua a remoer o seu sofrimento e diz, Israel te abandonou, mataram os profetas, só eu restei e agora estou ameaçado. Também nós aprendemos neste texto que Deus ouve as reclamações, não para aprender novidades sobre Elias, mas porque Deus já conhece Elias, como Ele nos conhece hoje, muito melhor do que nós nos conhecemos. O rei Davi expressa esse bom entendimento de que Deus nos conhece melhor do que nos conhecemos, quando no Salmo 139, logo nos primeiros versos, ele afirmou assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Também, quando nós ouvimos a pergunta de Deus, Ele quer que nós expressemos também as nossas ansiedades e, fazendo assim, equilibremos as nossas emoções, voltando à estabilidade que permite o entendimento das orientações e a vontade de executá-las, exatamente como Deus fez com Elias. Deus ouve todas as reclamações de Elias e então dá as suas instruções. No verso 15 do texto inicialmente lido, nós lemos a respeito destas instruções precisas de Deus. Então o Senhor lhe disse, Elias, vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás, rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Isto quer dizer que, tratando de Elias, Deus renova a sua convocação para Elias, a fim de que Elias sirva ao Senhor. Volta por onde vieste para o deserto para cumprires outras tarefas. Tarefas importantíssimas, ungir 2 reis e ungir um profeta. Não apenas isto. Quando nós aprendemos aqui sobre ele ungindo um novo profeta, este profeta voltou a ser o novo companheiro de Elias. Lembremos-nos que lá no início desta trajetória da depressão de Elias, ele deixou de lado o seu companheiro, o seu ajudador em Berseba e sofreu grandemente. Os deprimidos geralmente querem ficar sozinhos, assim foi também com Elias. Mas agora Deus, além de renovar o espírito, o desejo de viver de Elias, convocando para o novo serviço, dá um companheiro que possa estar com ele para ajudá-lo. Inclusive este companheiro é aquele que será o seu sucessor. Deus ainda inspira todas as pessoas sofredoras, assegurando que há muitos fiéis, muito mais fiéis a Deus do que imaginamos. Foi assim na vida de Elias.
Elias gostava de repetir que todos abandonaram o serviço do Senhor, mas ele permaneceu. E no verso 18 do texto inicialmente lido, nós aprendemos que Deus afirmando que ele deixará 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Há mais pessoas fiéis do que Elias imaginara. Assim é que nós devemos nos lembrar, quando estivermos passando por nossas próprias crises de sofrimento e depressão, devemos nos lembrar que Deus não abandona os seus filhos quando eles passam por desencorajamentos ou depressões. Em segundo lugar, Deus nos ouve, nos corrige, nos fortalece e nos reorienta para que nós atinjamos as novas vitórias que Ele deseja que experimentemos na nossa vida. Como Deus revelou ao profeta Elias que ele não era o único fiel e corrigiu a sua percepção, reconheçamos que somos hoje parte de um grande exército de Deus, do qual participamos e devemos participar na certeza da vitória. Nós não estamos isolados, não somos o único fiel ou os únicos fiéis. Quando abrimos a nossa vida para os projetos de Deus, Ele nos dá profundo senso de valor, utilidade, e para que nós possamos cumprir a sua obra com destemor e com muita vitalidade. Quando nós abrimos a nossa vida para os projetos de Deus, nós temos assim grande proteção para mesmo o início das experiências de depressão. Os heróis da fé, sem dúvida, porque humanos, são sempre limitados, mas vencem quando confiam no poder do Senhor para perdoar seus pecados e restaurar continuamente todos aqueles que nele confiam. Confiemos no Senhor e nos preparemos para uma vida de vitória, para o louvor do seu nome. Louvado seja o Senhor. Amém. Oremos. Amado Deus, louvamos o teu nome por esta palavra. E nestes tempos difíceis que atravessamos, quando há tantos desencorajados e deprimidos, nós pedimos que tu mesmo, Senhor, os abençoes e ajudes, a fim de que eles tomem as atitudes que são necessárias e, fortalecidos pelo Senhor, eles vençam esta condição emocional para permanecerem fiéis ao Senhor, e não apenas isto, para permanecerem alegres no Senhor, porque esta com certeza é a tua vontade. Louvamos o teu nome pelos profissionais da saúde que ajudam com seus conselhos e também, quanto aos psiquiatras, com consultas a respeito de que remédios devem tomar. Mas sem dúvida, Senhor, nós queremos dizer que a nossa confiança maior é no teu poder e no teu amor por nós, para vivermos vidas úteis no teu serviço, úteis para o bem-estar do nosso semelhante. Dá-nos a tua bênção, porque oramos confiados exclusivamente em Jesus. Amém.